não se desespere. O Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 29. Deus te abençoe. Há esperança para você. Há uma saída para você. O Senhor Jesus quer aliviar o seu fardo, quer te dar uma nova vida, quer te abençoar nesta terra. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Para acessar as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticosccb.com.br. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Deus seja louvado. Hoje é dia 4 de julho de 2015. E eu quero te dizer que é Deus que trouxe você a ouvir esta palavra. É o Espírito Santo de Deus que tocou no teu coração para ouvir esta palavra. Deus vai falar contigo neste dia de hoje. Deus pôs no meu coração uma palavra no livro de Mateus, capítulo 25. O sermão, aliás, a parábola das 10 virgens. Evangelho de São Mateus, capítulo 25. É o primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Diz assim a palavra de Deus: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e justo, esta é a Tua palavra, Senhor, Teu ensinamento, a Tua sã doutrina, Deus Todo-Poderoso. Senhor, fale conosco, esclareça através desta palavra, Deus. Fale aos nossos corações, a vida de cada um que vai ouvir esta palavra, Senhor. Liberta, Pai. Liberta das coisas desta vida, ó Deus, esta alma, Senhor. Solta, Senhor, as ataduras que têm prendido estas almas, ó Pai Santo. Abençoa cada um que vai ouvir esta mensagem, Senhor. Desperta aquele que está dormindo, Pai Santo e glorioso. Toma em Tuas mãos cada um de nós, ó Santo Deus. E estenda Tuas mãos, Senhor, para salvar, ó Pai. Para dar vista a estes que estão cegos. Abre-lhe os seus ouvidos, ó grande Deus. Seja glorificado através desta palavra.
seja engrandecido o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. A parábola das 10 virgens. Eu começo esta palavra iniciando no último versículo deste texto, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esta parábola, o Senhor Jesus está nos ensinando para que nós venhamos a nos preparar para encontrarmos com o Senhor nos ares. Existe uma preparação aqui nesta vida. A palavra de Deus declara que sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Para que possamos herdar a vida eterna, temos que cumprir a justiça de Deus, praticar a sua santa palavra, seguir o seu ensinamento, nos preparar aqui nesta terra, fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E diz a Escritura também em Romanos 12, para que nós não nos conformemos com este mundo, mas que venhamos a ser renovados, transformados, para conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus, Ele vai nos transformar nesta vida, para que nós não venhamos a ficar aqui na grande tribulação. Quem ficar aqui na grande tribulação vai ter que ter o sinal da marca da besta, para que possa comprar e para que possa vender. Muitos dizem que é o chip, que já foi fabricado. E a palavra de Deus diz que a marca da besta, ela pode estar na mão ou na testa. E dizem que esse chip, ele se encaixa perfeitamente sobre o couro da parte superior da mão. E a grande tribulação vai ser desta forma. Vai ter que ter o sinal na mão ou na testa para poder comprar, para que possa possuir os recursos deste mundo. Então o Senhor Jesus virá no início da grande tribulação, é o que nós entendemos. Alguns dizem que é depois da tribulação, da grande tribulação. E alguns também dizem que é antes da grande tribulação. Eu também creio que é antes da grande tribulação, ou no começo dela. Quando começar a surgir a grande tribulação, o Senhor Jesus virá. A palavra de Deus diz também em Apocalipse que Ele vai nos guardar, porque guardamos a palavra da sua perseverança, e Ele nos guardará da grande tentação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Então vai vir uma grande tribulação, tempos difíceis nesta terra, tempos em que os homens, os seres humanos, quando o Senhor Jesus se refere a homens, a Bíblia se refere a homens, é homem e mulher. Então vai ser tempos trabalhosos em que o homem será implacável. O homem será implacável, totalmente implacável. E hoje noticiaram nos jornais, nos telejornais, que os Estados Unidos aprovaram o casamento gay. Uma coisa que é abominável aos olhos do Senhor. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade que existia lá. Imagina no tempo de hoje, as coisas que são maus aos olhos do Senhor. O pecado tem chegado às narinas do Altíssimo Deus. Esta terra está reservada para o fogo eterno, para o juízo de Deus, o nosso Criador que é santo, o Deus que é tão puro de olhos que não pode ver o mal, que não suporta o mal. E Deus está te avisando
está nos alertando: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus, porque Ele está vindo. A sua volta está bem mais próxima do que quando começamos a seguir o Evangelho. Ele está às portas. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está às portas. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que é puro, se purifique mais ainda. Por isso ele diz: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Hoje, por exemplo, quantas pessoas vão na igreja e se chegam diante do Senhor Jesus, que é o esposo, que é o nosso esposo, figuradamente falando. Nós somos a noiva, figuradamente, e o Senhor Jesus é o esposo. Os seus servos e as suas servas e aqueles que vão passar a conhecê-lo estão na casa de Deus, buscando a Deus, buscando a salvação. E aqui o Senhor Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Estavam na igreja. Estavam buscando de Deus, todos. Todos estão na igreja. Buscando do Senhor uma resposta. Uns buscam a santificação, outros buscam coisas materiais. Cada um com um pensamento diferente. O versículo 2 diz que 5 delas eram prudentes e 5 loucas. O Senhor Jesus também diz a parábola a respeito do joio e do trigo, que não pode arrancar o joio para que o trigo não seja arrancado junto. Deixai crescer até o dia da colheita. E aqui também ele compara esta parábola à metade também. 5 delas eram prudentes. 5 delas tinham sabedoria. Andavam em santificação, uma parte da igreja. Buscavam as coisas do alto, onde Cristo vive e está sentado à destra de Deus, nas alturas. Pensavam nas coisas que são de cima. Visitavam os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E guardavam-se a si mesmo da contaminação do mundo. Detestavam até as roupas manchadas pela carne. Se consagraram ao Senhor. Tinham vida de oração. Tinham azeite nas suas lamparinas porque eram cheias do Espírito Santo. Assim acontece hoje. Muitas almas são cheias do Espírito Santo. Muitos buscam as coisas do alto, mas a metade busca as coisas da vida, da terra, e não se consagram a Deus. São as virgens loucas, como dizem aqui. Porque virgem, ele descreve. Porque quando a pessoa nasce de novo no batismo, ele passa a ser uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. A pessoa já não é mais aquele homem. A ninguém conhecemos segundo a carne, se é que já temos conhecido segundo a carne. Mas daqui para diante, conhecemos segundo o Espírito. Então esta pessoa, ela é renovada, ela é recriada, ela nasceu de novo da água e do Espírito, através do batismo. Através do cumprimento da justiça de Deus. É por isso que ele denomina virgem a pessoa renascida através do batismo. O renascimento. Todos se batizam. Todos descem as águas do batismo, fazem um concerto com Deus, passam a ser chamados virgens, segundo esta parábola. Porque diz aqui que eram virgens também as loucas, e virgens também as prudentes. Então todos desceram as águas do batismo, fizeram um concerto com Deus. Só que a metade estava consagrada a Deus. A metade servia a Deus. E a outra metade eram imprudentes. As 5 loucas, diz o texto. A metade da igreja, cheia do Espírito Santo, buscando as coisas do alto.
E a outra metade não estava nem aí. Não estava se preocupando com as coisas do céu, do alto, mas se preocupavam com as coisas terrenas, com as coisas deste mundo. É a mesma coisa de Marta e Maria. Marta andava inquieta, agitada, preocupada com muitas coisas, enquanto o esposo, o Senhor Jesus, estava na sua casa. Maria estava aos seus pés. E Marta falou para o Senhor Jesus: Mestre, não se incomoda que minha irmã não faça nada, não venha me ajudar aqui, com muitos afazeres? Enquanto eu estou aqui me matando, a minha irmã fica aí sentada. E Jesus falou para Marta: Marta, Marta, você está muito inquieta, Marta, está agitada e preocupada com muita coisa. Mas Maria escolheu a boa parte, no qual não será tirada. Marta, o importante, Marta, não é você viver preso nas coisas desta vida, Marta. Mas é só hoje que eu tive a oportunidade de estar na tua casa e você vai deixar de ouvir as minhas palavras que são espírito e vida para ouvir as coisas dessas, para se preocupar com os afazeres da casa, Marta. Você está colocando o reino de Deus e a sua justiça em segundo lugar, Marta. A sua preocupação não é comigo, Marta, não é com o céu, com a sua alma, mas é com as coisas materiais. E isso não vai me agradar, Marta. Mesma coisa nesse texto. 5 virgens eram loucas. O que leva à loucura? Quando a pessoa vive no pecado, quando a pessoa conhece a palavra de Deus e pratica a iniquidade, continua na sua vida de pecado. Jesus chama de louco, loucas. Desceram as águas do batismo e continuam fumando. Desceram as águas do batismo e continuam mentindo, continuam adulterando, continuam bebendo, continuam fazendo o que faziam sempre. São as virgens loucas. Se batizaram, mas continuam na velha prática, continuam na velha natureza. O velho homem voltou a dominar seu corpo. E o Senhor Jesus conta que essas virgens eram loucas, porque praticavam o que era mal aos olhos do Senhor. E assim acontece hoje na igreja. Uma parte da igreja busca as coisas do alto, vai debaixo de chuva para a igreja, busca a Deus, busca servir a Deus, busca fazer a vontade do Senhor. Mas a outra parte não. A outra parte quer as coisas materiais. A outra parte da igreja quer as coisas que vão saciar a carne, quer viver bem, quer ter o prazer desta vida. E compra um carro hoje, e troca de carro depois. E vivem atrás de coisas materiais, nunca se satisfaz. É como o Senhor Jesus conta aquela parábola do homem que havia plantado e a sua plantação deu muito fruto. E ele falou: o que eu vou fazer? Este celeiro aqui é pequeno, não cabe tudo que eu tenho. Já sei, eu vou derrubar este celeiro e vou construir outros maiores. E vou estocar tanto alimento e vou dizer para minha alma: alma, alegra-te, porque tem muito alimento para você, para a vida inteira. Come e folga, regala-te, se delicie e descansa. Aí diz que uma voz do céu veio e disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens? Para quem será? Para quem será? E vai ficar tudo aqui. E a pessoa amontoa, e fica tudo aqui. É como a salvação através da arca de Noé. Noé pregou durante muitos anos. Construiu a arca e pregava. Eles não acreditavam que Deus ia mandar chuva. Mas um dia aconteceu. Um dia Deus mandou as chuvas. Só que Deus havia betumado a porta da arca. É um tipo de um pinche, uma cola que ninguém consegue quebrar. Ele vedou a porta da arca, de maneira que não ia entrar água, ninguém conseguiria entrar ali. O próprio Deus fez isso.
E quando tentaram procurar a entrada da arca, não conseguiram entrar. Morreram afogados nas águas. Essas águas representam o mundo. O mundo são as águas que têm tragado muitas almas. As riquezas, os fascínios, as bebedices, as glutonarias sufocam a palavra de Deus e ela fica infrutífera, não prospera. Os cuidados desta vida sobrecarregam o coração do ser humano, sobrecarregam a alma, e a pessoa não consegue se consagrar a Deus, porque o seu coração está sobrecarregado com as coisas deste mundo, com a água deste mundo. Compravam, vendiam, plantavam, edificavam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que a arca de Noé fechou-se a porta. Assim vai ser também a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ninguém se espera, Ele virá como um ladrão. Ele virá de repente. E aqueles que estiverem preparados vão subir para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Seremos arrebatados, nós, os que estivermos vivos. Mas primeiro serão ressuscitados os que morreram em Cristo Jesus. Será um grande dia. A volta de Cristo Jesus será um espanto para toda esta terra, porque aqueles que morreram em Cristo Jesus, que estão nos cemitérios, os que estão em toda parte, ressuscitarão em corpos glorificados, as tumbas serão abertas e acontecerá coisas estupendas, coisas fantásticas irão acontecer. Os mortos ressuscitarão primeiro. A nação vai ficar perplexa. Os habitantes desta terra vão ficar perplexos de ver os mortos ressuscitando, sendo transformados, um corpo incorruptível, um corpo glorioso, no meio desta geração. Verão. Todos verão. Diz a Escritura que todo olho verá. Todos os olhos vão ver o Senhor Jesus Cristo aparecer entre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Imagina como é que vai ser essa cena naquele dia. Os mortos ressuscitando e sendo elevados para os céus pelos anjos. Os jornais noticiando, imprensas de todo quanto é lugar, de toda parte do mundo, noticiando: cadê aquele povo? Cadê os crentes? Cadê os servos e as servas do Senhor? Cadê aquele povo que orava, um povo diferente, um povo humilde, simples? Onde é que está aquele povo? Onde é que está a igreja? Onde é que estão os crentes, os cristãos, os servos do Senhor e servas do Senhor? Onde é que está aquele povo que nós tratávamos como povo burro, como um povo que não tinha cultura? Onde é que estão eles agora? Eles foram para o céu. Eles foram encontrar com o Senhor nos ares. Porque o reino de Deus é dado aos humildes. Deus não escolheu os intelectuais deste mundo. O apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 1, que Deus chamou as coisas loucas deste mundo e as que não são, para reduzir a nada aqueles que são, para que ninguém se glorie. Deus não escolheu os sábios, Deus não escolheu aqueles letrados, mas escolheu os humildes, escolheu as coisas loucas e desprezíveis deste mundo, para fazer assentar entre os reis e os príncipes. E são esses que vão subir para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Estarão consagrados e consagradas a Deus para as bodas do Cordeiro naquele dia. Versículo 3 diz: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Elas não tinham azeite. Elas não tinham a presença, a plenitude do Espírito Santo. Estavam na igreja, mas só se preocupavam com as coisas deste mundo. Estavam vivendo como Marta.
Não queriam saber das coisas de Deus. Talvez viviam até como Penina. Eu posso gerar mais filhos. Eu posso fazer isso. Eu estou acabando com a minha rival Ana. Eu tenho bastante filho, ela é estéril, ela não tem filhos. Mas Ana tinha Deus. Ana derramava o seu coração perante Deus. Ana estava na presença de Deus. E através da oração de Ana, Deus levantou, lhe deu um filho que pôs o nome de Samuel. E Deus levantou a Samuel para ser sacerdote e profeta no templo do Senhor. E tirou Eli, que já estava apostatado da sua fé. Ana estava na presença de Deus. Penina, por mais que tinha filhos, não tinha a graça de Deus que tinha Ana, que era estéril até então. Marta estava afadigada com muitas coisas, mas Maria estava sentada aos pés do Senhor Jesus. Assim as loucas estão na igreja, mas não querem um compromisso com Deus. Não querem se aprofundar na vida de oração. Não querem deixar as coisas desta vida que te prende. Se consertar com Deus, andar com o Senhor, se santificar dia após dia, renunciar a este mundo, renunciar a si mesmo, às obras desta carne. Mas as loucas só queriam as coisas deste mundo. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Não tinha a plenitude do Espírito de Deus. Não tinha o prazer de estar com Deus, de andar com Deus. Versículo 4 diz: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. As prudentes estavam preparadas, ouviam toda a palavra de Deus e aceitavam a sua correção. Mas as loucas deixavam entrar por um ouvido e saía pelo outro. Porque a preocupação das loucas era a satisfação das coisas deste mundo, e não as coisas do céu. As loucas só queriam as coisas materiais. Elas tinham as lâmpadas, só que estavam vazias. Estavam na igreja, mas não queriam um compromisso profundo com o Senhor. Tinha nome de que vive, mas estava morta. Era chamada pelo nome do Senhor, mas estava longe de Deus. Honravam a Deus com seus nomes. Honravam a Deus com as suas palavras. Mas o seu coração estava longe do Senhor. Elas tinham as suas vasilhas, mas não levaram azeite consigo. Não se preocuparam com a sua vida espiritual, que estava vazia. Mas as prudentes não. Elas levaram azeite em suas vasilhas. Elas estavam preparadas, a vida espiritual preparadas, santificadas. Dava importância a cada coisa na vida. Eu não posso falar palavrões porque o noivo pode vir a qualquer momento. Eu não posso ficar irada, guardar mágoas e ressentimentos, porque a qualquer momento o noivo, o Senhor Jesus, vai vir. Então eu tenho que estar preparado, para encontrar com o meu Senhor. Então eu vou viver esta vida aqui como se Ele tivesse para vir hoje. Eu vou guardar esse dia para mim como se fosse o último dia nesta terra, esperando o meu Senhor voltar. Então eu vou me preparar, eu vou me encher das coisas do alto, eu vou me encher do Espírito Santo de Deus, da sua palavra, e vou me consagrar ao Senhor. Eu vou me guardar de pecar diante do meu Deus, porque Ele está para vir, Ele vai vir como um ladrão. As prudentes eram assim. Estavam esperando pelo Senhor. Esperando. Mas as loucas não estavam nem aí. Se preocupavam mais com as coisas desta vida. O versículo 5 diz: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. É como se todos os cristãos que estiverem esperando o Senhor Jesus, todos adormeceram aqui.
adormece. Mas diz que o Senhor Jesus vai despertar. Vai despertar aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus, ainda que venha adormecer. Se possível, enganaria até os escolhidos de Deus, mas Deus não vai permitir. Ainda que adormeça pela demora do Senhor, mas estarão sempre atentas, esperando pelo noivo. Ainda que estejamos dormindo, ainda que estejamos no sono, dormindo em nossa cama, o Senhor Jesus vai nos despertar. Ele vai nos arrebatar desta terra, Ele vai nos salvar, porque em paz deitamos e logo, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes habitar em segurança. Dormi, acordei e levantei, porque o Senhor me sustentou. Ainda que os servos prudentes e as servas prudentes venham a adormecer, venham a dormir, o inimigo não vai roubar a sua porção, ele não vai roubar a sua coroa, porque a sua vida está escondida em Cristo Jesus, porque a sua vida foi entregue a Ele. Ainda que você adormeça, o Senhor Jesus vai te despertar, Ele vai te acordar naquele dia, porque Ele não esquece dos seus escolhidos. O teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Há um memorial escrito, onde estão as vossas orações. Deus não se esquece. A gente pode dormir nesta terra, a gente pode pegar no sono, mas a nossa vida foi entregue ao Deus que tudo pode, ao Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, o Deus que prometeu que nos dará a vida, Ele nos ressuscitará no último dia. Este é o nosso Deus, porque Ele é fiel, aquele que prometeu, Ele é fiel, e Ele cumprirá a sua palavra em nossas vidas. Basta que estejamos buscando as coisas do alto, onde Cristo vive, porque ainda que o nosso tabernáculo se desfizer, temos um edifício feito no céu por Deus, pelas mãos do Todo-Poderoso. Ele vai nos despertar. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Isso acontece na vida de cada um de nós. Podemos adormecer, podemos tosquenejar, mas Deus não tosqueneja. Deus não dorme. Ele conhece aqueles que são seus. As suas ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. E aqui diz no verso 7: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas se levantaram. Vamos ver quem está preparado. Vamos ver quem está preparada para encontrar com o Senhor nos ares. Elas acordaram. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. É nessas horas que vão vir atrás de você, que está consagrado e consagrada a Deus. A hora que começa a faltar a presença de Deus. A hora que vão buscar a Davi para tocar a harpa. Quando Saul estava atormentado por um espírito, tinha que buscar Davi para tocar a harpa, para que ele pudesse ter paz. É nessas horas que vão buscar você que está consagrado a Deus. É nestas horas que Deus vai usar você como um vaso para trazer um pouco de paz para os atribulados de espírito. As loucas não tinham azeite nas suas lâmpadas. Quer dizer, elas estavam brincando na casa de Deus. Não estavam levando Deus a sério, não queriam a salvação da alma. Queriam somente o pão. Como a multidão seguia Jesus porque queriam o pão. Queriam as coisas deste mundo, não queriam o Senhor Jesus. Quando ele deu um discurso que acharam um discurso muito pesado, duro este discurso, diz que muitos abandonaram o Senhor Jesus. E Jesus falou para Pedro: e vós, vão me deixar também? E Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, a quem iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Muitas vezes você vai na igreja e vai ouvir palavras duras, palavras de correção. Tem que deixar isso, tem que deixar aquilo,
Sem santidade ninguém verá o Senhor. O evangelho do reino de Deus se faz esforço, violência para entrar nele. E só os que se esforçam que se apoderam dele. Às vezes você não quer deixar as coisas mínimas. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E aí você fica vazio e vazia das coisas de Deus. E de repente o Senhor Jesus vem e você fica. Porque não se consagrou a Deus. Porque não se encheu das coisas do alto. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Não, se eu der o meu azeite vai faltar para mim também, eu não posso fazer isso. E outra, não tem como eu encher você do Espírito Santo. Cada um tem que se encher por si mesmo. Cada um tem que buscar o seu Senhor para ser cheio do Espírito Santo. A salvação é individual. Pai não salva filho, mãe não salva filho, filho não salva pai e mãe. A salvação é individual. Todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo Jesus. A salvação ela é individual. Deus trata cada alma individualmente, cada um em particular. Elas achou que podia colocar azeite nas suas lâmpadas. Achou que era fácil resolver a sua vida espiritual que estava vazia. Achavam que era de qualquer jeito. Eu posso ir correndo agora que vou me consertar com Deus. Será? Será que dá tempo? Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Mas também Deus é um fogo consumidor. A consagração deve ser feita com antecipação, porque horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso que não pode brincar com Deus, com as coisas de Deus. Não pode fazer a obra do Senhor relaxadamente, servir a Deus na casa dele de qualquer jeito, servindo a Deus e a mamon, buscando a Deus e buscando as coisas do mundo, buscando as festas deste mundo, as festas consagradas a santos, a ídolos, a imagens de esculturas. Não podeis servir a dois senhores. Ou há de agradar a um e aborrecer a outro. Não podeis servir a Deus e aos ídolos, a Deus e às riquezas, a Deus e às festas deste mundo. Não podeis servir a Deus e ao vinho. Não podeis servir a Deus e ao cigarro, e às drogas, e aos vícios, e à prostituição, e à pornografia. Não podeis servir a dois senhores. Deus, Ele quer que a igreja dele se consagre, que não tenha nem mancha, nem ruga, nem mácula, nem coisa semelhante alguma. Sede santos, porque eu sou santo, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz a palavra de Deus. E se você não se consagrar, vai ficar na grande tribulação que vai vir sobre este mundo inteiro. E você não vai ter ninguém para te ajudar. Ninguém vai ter o azeite para colocar na sua lâmpada. Porque o Espírito Santo de Deus vai subir com a igreja que está sobre esta terra. O Espírito Santo de Deus vai subir com os santos do Senhor. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Acabou o tempo. Fechou a porta da arca. Não tinha mais como se salvar. Assim será a vinda do Senhor Jesus Cristo. Conserte a sua vida hoje, meu irmão, minha irmã. Enquanto o Senhor Jesus ainda não veio. Conserte a sua vida hoje, agora. Arrependa-se. Arrependei-vos e convertei-vos, para que venha até vós tempos de refrigérios. Porque é chegado a vós o reino de Deus. Se conserte com Deus. Deixe as coisas do pecado deste mundo.
Se você não consegue vencer o pecado através da internet, tire da sua casa este computador. Se você não consegue vencer o pecado através da televisão, então tire da sua casa. Se você não consegue vencer o pecado onde você anda, desvie os teus pés destes lugares. Se a tua mão te faz pecar, o Senhor Jesus disse: arranca, deixa de fazer aquilo que te faz pecar com as tuas mãos. Se teu olho te faz pecar, arranque de ti. Deixe de olhar para aquilo que te faz pecar. Fuja da imoralidade. Qualquer pecado que se comete é fora do corpo, mas aquele que peca contra o seu corpo, peca contra o Espírito Santo de Deus, que é o templo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não podeis participar da mesa de Deus, da ceia do Senhor e da mesa dos demônios, dos ídolos, das festas consagradas a imagens, a ídolos de esculturas. Se consagre ao Senhor nosso Deus. Deus é um Deus zeloso. Zeloso. E só vai entrar no céu os limpos de mãos e puros de coração, os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É este povo que vai entrar na Nova Jerusalém, na cidade santa de Deus. E elas mandaram as outras comprar, mas não tinha mais, não dava mais tempo, o esposo chegou. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Ah, vou me consertar agora que vai dar tempo. Opa, não dá mais tempo. A porta fechou. Ah, mas eu vou ali, eu vou me consagrar agora eu vou resolver a minha vida agora. Opa, de repente você morre e acaba tudo. Ah, você teve tanto tempo. Não diz a parábola do Senhor Jesus: deixa eu escavar então. Deixa eu escavar essa figueira. Eu vou escavar, vou trabalhar nela mais um tempo, até que ela venha a produzir frutos. E se não produzir fruto, será tirada do meio da vinha do Senhor. Será arrancada esta figueira que estava no meio da vinha do Senhor. Assim somos nós. Fomos enxertados na videira. Todo aquele que está enxertado na videira, que é Cristo Jesus, tem que dar fruto. Se der fruto, ele corta, ele poda para que dê mais fruto ainda. Mas se não der fruto, é cortado e lançado no fogo. Há uma preparação nesta terra. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ceifará. E estas virgens loucas achavam que poderiam brincar com as coisas espirituais. Achou que poderiam levar as coisas de Deus de qualquer jeito, como aqueles que tentaram segurar a arca do Senhor que estava para cair. Achou que poderiam ocupar o lugar de sacerdote, de levita, e morreram os dois. Porque foram fazer o que era bom, mas aos olhos de Deus não era bom. Eles não eram consagrados para tocar nas coisas santas, para tocar na arca do Senhor. E foram tentar segurar e morreram. Assim é a vida espiritual. Se não nos consagrarmos a Deus, se não nos enchermos das coisas do alto, seremos uma vasilha vazia, sem azeite. Se não buscarmos as coisas de cima, onde Cristo vive e está sentado à destra de Deus nas alturas, se não buscarmos nos encher das coisas de Deus, seremos uma vasilha vazia, sem azeite, sem o Espírito de Deus na sua plenitude, sem a salvação, sem a santificação. E aqui diz que elas foram atrás, mas chegou o esposo. Agora eu vou me consertar com Deus, mas de repente morre. E daí? Agora eu vou deixar de fumar, eu não vou fumar mais não, agora eu vou levar Deus a sério. De repente atravessa a rua e é atropelado. Hoje você está ouvindo esta palavra. Conserte a sua vida com o Senhor Jesus Cristo. Se você está ouvindo esta palavra, porque Deus está te dando chance hoje. Se você se afastou da casa de Deus, volte à casa do Senhor urgente, correndo, agora. Não espere pelo dia de amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Basta cada dia o seu mal.
Conserte a sua vida com Deus hoje. Não leve brincadeira. Se você estava brincando com Deus, a partir de hoje não brinque mais. Joga esse cigarro fora. Joga essa droga fora, não use mais isso. Por que está gastando dinheiro naquilo que não é pão? Está trocando as coisas de Deus por um prato de lentilha, por uma coisa que vai ficar aqui nesta terra e que não vai te satisfazer? Deixe o pecado pelo Senhor Jesus Cristo. Seja uma virgem prudente. Se conserte. Conserte a sua vida com Cristo Jesus, porque Ele é nossa vida. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Você observa que as loucas não tinham azeite nas suas lâmpadas e tentaram comprar este azeite, só que o esposo chegou naquela hora. Mas as que estavam preparadas, mesmo que adormeceram, elas estavam preparadas. Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Assim vai ser na vinda do Senhor Jesus. Estará a multidão suspensa no ar. O povo separado de Deus, os seus santos, estarão no céu, nas bodas do Cordeiro. E na terra ficará as virgens imprudentes, as virgens loucas ficarão nesta terra. E entrará o grande desespero, porque estavam na igreja, conheciam a palavra de Deus, mas não se encheram das coisas do alto, e ficarão nesta terra lamentando, lamentando e lamentando. E Deus quer que isso não aconteça com a tua vida. Os que ficarem nesta terra vão ter que pagar pela sua própria vida, pela morte, para poder se salvar na grande tribulação que há de vir sobre este mundo. Vão ter que ter o sinal da besta para comprar o alimento, ou se não tiver, vai morrer por Cristo Jesus. Deus quer que você se conserte hoje. Hoje, quem tem ouvidos para ouvir, ouve. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E fechou-se a porta, como na porta da arca de Noé, que foi fechada também pelo próprio Deus. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E depois chegaram também as outras virgens. Elas queriam que abrisse a porta para elas entrarem. Senhor, Senhor, abre-nos. Senhor, Senhor, expulsamos demônios em teu nome. Fizemos muitas maravilhas. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês estavam vivendo no pecado. Vocês até expulsaram demônio em meu nome. Fizeram milagres e maravilhas, mas este dom era meu. Mas vocês viviam na prática do pecado. Faziam coisas absurdas que só eu sabia. Aos olhos da humanidade eles não perceberam. Mas ninguém me engana. Vocês praticaram iniquidade. Eu não vos conheço. Assim o Senhor Jesus dirá naquele dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas, Senhor, eu achei que o mais importante era os teus dons. Eu achei que o mais importante era expulsar demônios. Eu achei que o mais importante era fazer grandes milagres. E deixei a minha vida de santidade. Deixei de cuidar da minha vida de santidade. E passei a viver no pecado. Estava sem azeite na sua lâmpada, despreparados para encontrar com o Senhor Jesus. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Abre a porta para nós, Senhor. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. O conhecimento de Cristo Jesus é nesta vida. É quando você renuncia às coisas deste mundo. É quando renunciamos às paixões desta vida que provamos que amamos o Senhor Jesus. Ele conhece aqueles que o conhecem. Aqueles que são seus, ele conhece. As ovelhas ouvem a voz do pastor,
Podemos até estar na igreja tentando enganar ao Senhor, vivendo no pecado, nas dissoluções, vivendo no engano, na mentira, na vaidade, nos palavrões, nos vícios, achando que estamos enganando a Deus. Mas não estamos. Diz a Escritura que o inferno está descoberto aos olhos do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens, dos seres humanos. Não adianta eu aqui o pregador, eu querer enganar o meu Deus, o nosso Deus. Já pensou que hipocrisia da minha parte? Tentar enganar o meu Deus, o nosso Deus? Temor e tremor diante de Deus. Não vos conheço. Vocês não se prepararam, vocês me honravam com os lábios, mas os seus corações estavam longe de mim. Fizeram até obras de maravilhas, mas praticavam a iniquidade. Viviam no pecado, não vos conheço. Elas não tinham o Espírito de Deus. E Romanos 8 diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aquele que não tem o Espírito de Deus, este tal não é de Deus. Romanos capítulo 8. E estas virgens imprudentes, loucas, levavam a sua vida espiritual de qualquer jeito. De qualquer jeito. Não se separaram para Deus. Não se consertaram com Deus. E assim somos nós. Se não nos consertarmos com Deus, se não levarmos a nossa vida espiritual, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, não herdaremos o reino de Deus. O reino de Deus é tomado à força, e só os que se esforçam que se apoderam dele. O reino de Deus é renúncia. Temos que deixar as coisas que nós gostamos desta vida para fazer a vontade de Deus que está nos céus. Como o Senhor Jesus fez, Ele renunciou à sua vida de glória no céu e se fez servo aqui nesta terra, se esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, de homem. Não teve usurpação de ser igual a Deus. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que é exaltado diante dos homens é abominação diante de Deus. A exaltação dos homens é abominação diante de Deus. Que ele cresça e eu diminua, disse o apóstolo João Batista. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Para uns, o Senhor Jesus aparece, a pessoa de repente morre, ou vem uma enfermidade e ela morre. Para outros, vai ser arrebatado. O Senhor Jesus virá entre as nuvens dos céus e arrebatará. Transformará os nossos corpos corruptíveis para serem corpos incorruptíveis, glorificados por Deus. Mas primeiro, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Por isso ele manda nós vigiarmos. Se você está indo para um caminho mau, vigie, olhe para trás. Olhe para si mesmo. Estou fazendo coisa errada, então vou me consertar com Deus enquanto há tempo. Enquanto Ele ainda não veio. Porque se o Senhor Jesus vier e nós estivermos desapercebidos, preocupados, com o nosso coração sobrecarregado com as coisas deste mundo, ficaremos nesta terra e não seremos arrebatados junto com o Senhor. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e glorioso, esta palavra de doutrina, Senhor, de ensinamento, que nos exorta a se consagrarmos a Ti, Pai Santo e justo. Ó Deus, guarda os nossos corações, Pai, de pecar na Tua presença. Ó Deus, santifica nossas vidas, purifica nós de todo pecado,
Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa as nossas iniquidades. Perdoa as nossas transgressões. Ó Deus, desvia os nossos olhos de contemplarem a vaidade. Inclina os nossos corações aos teus testemunhos e não à cobiça. Pai Santo e Justo, guarda todas estas vidas em teu nome. Livra do mal, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor, consagra-nos a ti a cada dia, para que estejamos consagrados ao Senhor, guardados em teu nome. Santo Deus, receba esta oração, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, teu Filho bendito e santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo. Ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos, aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é Cristo